corpo preto caminhando em paz. Um corpo preto caminhando. Um corpo preto caminhando em paz. Um corpo preto caminhando. Um corpo preto caminhando em paz. Um corpo preto caminhando. Um corpo preto caminhando em paz. Um corpo preto caminhando. Será possível? Um corpo preto caminhando em paz. Será? Um corpo preto caminhando. Será possível? Um corpo preto caminhando em paz. Será? Um corpo preto caminhando. Será possível? Um corpo preto caminhando em paz. Será? Um corpo preto caminhando. Será possível? Um corpo preto caminhando em paz. Em paz. Em paz. Segundo o censo de 2022, somos 203.062.512 habitantes, aonde 51,1% são mulheres e 48,9% são homens. Brasil, uma terra marcada por lutas e conquistas, mas nós, o povo negro, temos muito a conquistar ainda. Mais de 203 milhões de habitantes. Isso, somente os que se declararam. Mas podemos ser muito mais. Vocês sabiam que a população brasileira é composta de 43% de pessoas brancas? 47% de pessoas pardas. 9% de pessoas pretas. 1% amarelos e indígenas. Sim, somos um povo diversificado, mas em sua grande maioria, negra. Sermos maioria sempre foi uma preocupação do Estado brasileiro. Como mostra um documento intitulado O Censo de 1980 no Brasil, suas curiosidades e preocupações, traziam a seguinte análise. De 1970 para 1980, a população branca reduziu-se de 61% para 55% e a parda aumentou de 29% para 38%. A manter essa tendência, no ano de 2000, a população parda será da ordem de 60%, portanto, muito superior à branca, e eleitoralmente poderá mandar na política e dominar postos-chave. A não ser que façamos como em Washington, capital dos Estados Unidos, que, devido ao fato da população negra ser da ordem de 63%, não ocorrem eleições. Não ocorrem eleições. Não ocorrem eleições. Não ocorrem eleições. O que é ser uma pessoa branca?
Será que é ser de origem caucasiana? Europeia? Lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, os brancos têm a convicção de que são 100% nórdicos, descendência europeia. Mas e aqui no Brasil? Não é 100%. Bom, algumas pessoas brancas até admitem que têm seus antepassados ali, origem indígena, africana, mas só quando lhe convém. Inicialmente, foi impossível a população brasileira ser exclusivamente europeia. Bem, a primeira e marcante mistura aconteceu quando os colonizadores do Velho Mundo tiveram contato com a população indígena. Em meio à curiosidade, exploração e afastamento dos rígidos padrões morais europeus, engravidaram várias. Indígenas da etnia Yanomami denunciam que garimpeiros que invadiram a reserva têm exigido sexo com meninas e mulheres em troca de comida. Eles denunciam que pelo menos 3 adolescentes violentadas morreram. E com a abertura do tráfico negreiro, usaram o mesmo expediente com as mulheres africanas. Relatório elaborado pelo Instituto Patrícia Galvão, que atua na defesa dos direitos da mulher, aponta que a violência sexual contra mulheres no Brasil atinge mais negras e jovens. O levantamento indica que oficialmente são registrados 180 estupros por dia no Brasil, sendo que 51% das vítimas são negras. As atrocidades eram inenarráveis, pois não eram relações consensuais. É o que deu origem à miscigenação romantizada. A tal democracia racial é um dos resultados da cultura do estupro. Além da armadilha do colorismo e da tese do branqueamento retratada na pintura A Redenção de Cã, que foi usada como uma espécie de PowerPoint da época no ano de 1911, onde o Estado brasileiro defendeu a tese de que em 100 anos o Brasil se tornaria a Europa dos trópicos. Eu sou preto. Se ele não fala... Sim, hoje eu falo com todas as letras, eu sou preto. Mas é conveniente falar que na minha juventude, na adolescência especificamente, lá na década de 80, eu custava admitir isso. Eu me espelhava no documento que eu tinha, a certidão de nascimento. E ali constava: pardo. Pardo! Eu só faltava emoldurar esse documento. Sim, mas ser pardo não me impedia de ser alvo de comentários como: cabelo de bombril! Que suco de asfalto! Pra quem na praia? Preto não queima. Ou ainda, das batidas policiais, pois era comum os ônibus serem parados e os policiais pediam que descessem todos os homens. Mas o foco principal era quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Os negros, os negros, os negros. Mas espera aí, eu pensava, eu não sou negro, eu sou pardo! Pardo! Fica pro lado de ator. Bora, porra! Anda, porra! Tá surdo, irmão? Encosta ali. Tô falando que preto não fala branco aqui dentro. Preto sai branco e fica porra. Hoje, nós atores, Edson Gore e eu, Osni Henrique, traremos até vocês alguns recortes temporais. Alguns de cunho pessoal, íntimo. Outros de grupo, no nosso caso, racializado, afrocentrado. Num país de sua grande maioria negra, mas que ainda insiste em nos desumanizar. Eu trouxe na memória a minha falecida mãe, Dona Maria Olésia.
Ela faleceu há quase 30 anos. Mamãe não dormia enquanto os seus 3 filhos não estivessem a salvo em casa. André, Alexandre, Edson. Era uma preocupação terna, mas nós, filhos, achávamos que era uma marcação cerrada. Naquela época, não se tinha conhecimentos de coisas tão trágicas como atualmente. Se tinha, a gente não prestava atenção, pois estávamos protegidos pela ditadura. Sim, a gente acreditava que a ditadura nos protegia. Tinha rota. Mas a rota só prendia os subversivos. Ou então, os indivíduos de alta periculosidade. Posteriormente, descobrimos que não era nada disso. Ela, a rota, prendia e eliminava, sim, os pretos, os pobres. Os pretos e os pobres precisavam ser eliminados. Como Dona Maria reagiria ao assassinato de Marielle Franco, executada com 4 tiros no rosto? Como Dona Maria reagiria ao assassinato de Mãe Bernadette Pacífico, executada com 12 tiros no rosto? Talvez por isso, ela, mulher negra, mãe solo aos 17 anos de idade, intensificou seu carinho e amor aos 3 filhos, protegendo e guardando. Alguma vez você já foi colocado como garantia de segurança do seu grupo? Eu já. Aliás, sempre fui. Porque eu, Edson, sempre fui grandão. Então era comum ouvir comentários tipo: olha só o tamanho do negão. Com o Edson com a gente estamos protegidos. Como se fôssemos eternamente os escudos, aqueles que seriam fatalmente eliminados, como que aconteceu na Guerra do Paraguai, Revolução Farroupilha, dando origem à falsa concepção de que nós, os negros, somos seres temíveis. Você já ouviu falar em Lampião? Virgulino Ferreira? Cangaceiro temido, hein? De décadas atrás no Nordeste brasileiro. Por onde passava, botava o terror nas cidades. Virgulino Ferreira, Lampião. Se você for a Guaratinguetá, no bairro Jardim Modelo, lá no Campinho, você vai achar a rua Vicente Luiz Carneiro. Tá, mas o que tem a rua com o Lampião? Eu explico. Vicente Luiz Carneiro era o nome do meu avô materno. Virou nome de rua. Meu avô trabalhou mais de 40 anos numa fábrica de explosivos que havia no bairro. Era funcionário exemplar, nunca faltou um dia. Todo ano recebia uma premiação, uma lembrancinha, um brindezinho. Meu avô foi um dos primeiros homens negros a conseguir comprar um terreno no bairro onde morava. Meu avô foi um dos primeiros homens negros a conseguir construir a sua casa própria no bairro onde morava. Meu avô trabalhou 40 anos no mesmo lugar e nunca ficou rico.
vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí tudo é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100, vida louca. Meu avô, Vicente Luiz Carneiro. Eu morria de medo do meu avô. Meu avô era um negro, alto de quase 2 metros de altura, sempre com um semblante sério, e usava um chapelão desse tamanho, o que lhe rendeu o apelido de Lampião. Vicentão, o Lampião. Passava poucos fins de semana na casa do meu avô, tinha pânico dele. Mas minha mãe precisava trabalhar os fins de semana e algumas vezes, então eu ficava lá. Para chegar na casa do meu avô, a gente passava por uma rua que passava embaixo de um pontilhão de concreto e eu passava lá e olhava aquele pontilhão e ficava doido. O que será que tinha ali, né? Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Uma desses tardes de domingo, uma distração do meu avô, eu resolvi sair da casa dele e descobrir o que tinha naquele raios daquele pontilhão. Então eu saí da casa do meu avô, que ficava no meio do quarteirão, assim, numa subidinha, e desci até a rua que dava acesso a um pontilhão. Fui devagarinho, no escondidinho. Cheguei embaixo do pontilhão, aquela coisa de concreto suspensa, assim. Falei, tá, e agora? O que eu faço? Olhei pro lado, vi um barranco com uma escadinha. Eu subi para saber o que tinha lá em cima. Quando eu cheguei, uau, eu fiquei louco, aquele monte de carro passando de um lado pro outro. Nunca tinha visto tanto carro assim na minha vida. Na minha temporalidade de criança, eu imaginei que fiquei ali horas e horas e horas e horas vendo aquele monte de carro. Mas eu precisava voltar para casa do meu avô, né? Tava ficando tarde. Então eu virei para descer. Quando eu virei, eu escutei: bonito, hein? Era a prima da minha mãe. Vou contar pro seu avô. Ela vai contar pro meu avô. Minha alma saiu do corpo, meu coração gelou, tremi inteiro. Eu vou morrer. Eu precisava voltar para casa do meu avô. Criei coragem, respirei fundo, tremendo inteiro e fui para casa do meu avô. Eu acho que eu levei uns 5 anos, mas eu era criança e não sabia contar, então fui embora. Andando devagarinho, cheguei até a rua da casa do meu avô. Virei, já olhei e vi a casa no meio do quarteirão. E eu rezava, tomara que meu avô não esteja lá, tomara que meu avô não esteja lá, tomara que meu avô não esteja lá, e fui subindo. Devagarinho, fui subindo. Cheguei até o portão da casa do meu avô. Virei. Meu avô estava sentado na escada. De cabeça baixa, com aquele chapéuzão enorme. Ele levantou a cabeça assim e olhou no fundo dos meus olhos. Ele se levantou com seus quase 2 metros de altura. Veio descendo degrau por degrau. Botou a mão na cintura, tirou o cinto, abriu o portãozinho, chegou bem perto de mim e falou assim: entra. A sua avó está te esperando para tomar banho. E como falarmos de negros e não abordarmos o período escravista? Sim, é necessário. Mas estudos comprovam e ratificam que somos muito mais que descendentes de escravizados. Mas façamos o seguinte. Vamos dar um pulinho ali. Há 135 anos. Mais especificamente, no dia 13 de maio de 1888. O dia da libertação dos escravos. Aqui agora é o Rio de Janeiro, a capital do Império. Eu tava lançado à toa, Eu tava lançado à toa, no Rio de Janeiro. Eu tava lançado à toa. Eu tava lançado à toa, Eu tava lançado à toa, no Rio de Janeiro. Eu tava lançado à toa, Ô, Mário! Mário! Olha só, Mário! Olha só quanta gente, Mário! Olha só a alegria desse povo! Você acredita que muitos falam que esse ato da Redentora Princesa Isabel será o início de bons e novos tempos? Não, Vitório! Que pataquada é essa de redentora? Você não viu lá naquela tal missa da abolição? O jeito que ela tava, se borrando toda de medo? Ou ela assinava essa lei ou ela perdia os mercados estrangeiros. Tudo política, Vitório. Além do medo da haitização do Brasil. Fomos nós, Vitório, nós que conseguimos fazer isso chegar.
Nós que juntamos nosso dinheiro e pagamos a alforria de alguns colegas nossos. Nós que ajudamos muitos a fugir das fazendas. A chibata e o tronco ia ter fim. A liberdade ia chegar a qualquer momento. Eu entendo. Os brancos só olham pra gente de soslaio. Até sorriem. Ou será que riem da gente? Isso, minha senhora! Isso! Pode fechar a janela, fecha! Isso, meu senhor! Fecha a porta! Hoje não tem mais escravo aqui não! Nós estamos livres! Eu consigo ouvir as suas respirações atrás da porta, feito bicho, prontos para dar o bote. E darão, Vitório. E darão. Não pense que eles vão deixar isso barato. Mas, Vitório, eu tava olhando aqui. Quando acabar essa festança toda, onde é que esse povo vai morar, hein? O que eles vão viver? O que eles vão comer? Como assim? Ora, eles podem ir lá pra perto do cais. Lá tem bastante lugar, ô Mário. Ou então, lá no Cabeça de Porco. Lá é grande, tem bastante vaga. Na rua o povo não vai ficar. Na rua não. Perceberam então que a maioria das pessoas que estavam ali, pretos como ele, não tinham nada, além da roupa do corpo e uma pequena trouxa. E ao saberem da liberdade, não pensaram em nada. Apenas saíram correndo, comemorando num fluxo eufórico que ia aumentando a cada dobra de esquina, a cada campo, a cada fazenda. Não levaram nada? Pois nada tinham. A liberdade trouxe a realidade. Festejaram dias a fio. E depois, o evidente se concretizou. Não foi efetuada nenhuma ação reparatória por séculos e séculos de trabalhos forçados. Nada foi oferecido àquele povo, agora liberto. Artigo 1. É declarada extinta desde a data da lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se todas as disposições em contrário. Passo do Senado, 13 de maio de 1888. Assinada uma lei fraca que resolve os problemas para eles. Resolve em parte, pois causaram outros muito maiores. Pois a família real, ou diríamos a família imperial, foi sumariamente convidada a se retirar. Os fazendeiros, outrora apoiadores da monarquia, queriam maiores indenizações. Afinal, tinham tirado as suas posses, os seus produtos. Sim, os negros eram peças, produtos de fazer e fazer riquezas. O quê? Como assim só isso de indenização? No que a gente vai viver agora? Como é que a gente vai sobreviver? Ah, isso não vai ficar assim não, hein? Isso não vai ficar assim! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Era o que se ouvia. Indenização para eles. Chega a ser irrisível. E para o nosso povo? Então a velha história outra vez se repete. Por um sistema falido, como marionetes. Nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurram a incerteza e ao fim. Porque aí sim, certamente estão se preparando. Com carros e armas nos esperando. E os poderosos bem seguros, observando um rotineiro holocausto urbano. Ô Mário,
O povo está indo para lá, vamos com eles. Não, Vitório. Nós temos trabalho aqui, homem. Eles ainda não têm nada. Tá, mas e agora? Agora? Agora seria bom se a gente pudesse voltar para lá, para casa. Como assim, para casa? E eles como é que ficam? Não é disso que eu tô falando, Vitório. Falo voltar para lá, para nossa terra, para África, que é nosso de direito. A gente não ganha tanto dinheiro assim não, Mário. A gente ia como? Ia nado. Nadando. $12,5 milhões de seres humanos foram arrancados, sequestrados da África. $10,700,000 chegaram ao seu destino. $1,8 milhão morreram na travessia. Se dividimos por dia, são 14 cadáveres lançados ao mar todos os dias, durante 350 anos. Um número tão alto que, segundo relatos da própria época, mudou o comportamento dos cardumes de tubarões do Oceano Atlântico, que passaram a seguir os navios negreiros. Mesmo com toda a violência físico-psicológica, nós não dobramos os joelhos. Somos regidos por forças superiores. Nossos orixás, nossa ancestralidade. Tentaram eliminar na conversão ao cristianismo. Rebatizavam de Vitório, Mário, Ada, Felipa, Benedito, Francisco. Tentaram apagar nossas origens. Mas uma coisa não conseguiram. Apagar a nossa dignidade, coisa que a nossa raça tem de maior. Substantivo feminino. Qualidade moral que infunde respeito. Honra, nobreza, consciência do próprio valor. E por falar em dignidade, vale lembrar que já na República, no ano de 1893, um dos símbolos dessa busca, o aqui já citado cortiço cabeça de porco, foi demolido. Pois a maioria das pessoas que ali moravam, pretos, e em cortiços como esse, antes eram úteis por sua mão de obra gratuita, agora eram vistos como ameaças, pois mesmo antes da abolição, já formavam o que podia se chamar de movimento indesejável, por não contribuir positivamente para a imagem que a elite pensava ser a imagem de uma capital do Brasil. Então, era necessário colocá-los à margem, limpar o centro da cidade, eliminar, higienizar. As cenas eram dantescas. O que se via eram pessoas tentando salvar o pouco que tinha.
homens, mulheres, velhos, crianças. Os governantes, agora da República, em nome do branqueamento, disfarçavam falando que era por questões sanitárias. A elite? A elite não queria que esse povo ficasse ali, no centro da capital federal. Então, empurraram o morro acima, periferia ao fundo. Nós temos moradias? Não, nós tínhamos, mas eles vão me destruir, eles vão quebrar nossas casas. 5.500 pessoas, um bairro formado desde 2004, agora a reintegração de posse. Tinha crianças, tinha pessoas idosas, tinha pessoas que não tinham condições físicas de se defender. Foi tiro dado pela Guarda Municipal de São José. Você tem certeza disso? Absoluto. Não tem nem pra onde ir, não tem casa, não tem nada mais. Só meus filhos e minha família foi o que restou pra mim. Ainda que a lei possa determinar que aquelas pessoas têm que ser arrastadas de lá, ainda assim isso está errado. E ainda assim eles estão certos, quer dizer, em resistir. Não tem pra onde ir, não tem casa de parede, não tem nada, não tem pra onde, não tem dinheiro pra pagar aluguel. Se pagar aluguel, vai comer o quê? Uma operação de guerra. Foi muito agressivo, teve casos, inclusive, de estupro no Pinheirinho. Teve um senhor de idade que ficou em coma. Há relatos de gente que depois do processo se suicidou. Aquilo deixou um marco, né? Mesmo que vai ter um despejo violento, a gente fala, vocês estão querendo fazer um novo Pinheirinho, porque aquilo ali ficou como um marco. E quanto tempo se passou? Mais de 100 anos. E até hoje, em pleno 2023, o que aconteceu de verdade não nos é devidamente ensinado nas escolas, mesmo com as leis vigentes. Mas e o tempo? O tempo é rei. O tempo é espiralar. É o tempo de Exu que traz à tona tudo que foi escondido intencionalmente para enfraquecer a nossa autoestima. Pois se nós tivéssemos a consciência das lutas de irmãos e irmãs, como André Rebouças, Luiz Gama, sua mãe, Luísa Maim, José do Patrocínio, João Cândido, Zumbi dos Palmares, Teresa de Benguela, isso citando apenas alguns dos inúmeros nomes, com certeza as coisas seriam bem diferentes. Pois, como bem disse Sueli Carneiro, porque a maior medo que esse país tem é de uma consciência negra acontecer de fato e se tornar uma força revolucionária. Isso é o que esse país mais tem. Hoje, nós, pessoas negras, somos 56% da população brasileira, para desespero dos racistas. Ou ainda, contrarianos teóricos e eugenistas, como João Batista Lacerda, Renato Kell e o escritor Monteiro Lobato. Eles afirmavam categoricamente que até 2011 não teríamos mais negros no Brasil. Erraram! Bom dia, senhor Osvaldo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Osvaldo da Silva Oliveira, correto? Sim, sou eu. Seu Osvaldo, eu estou vendo aqui na sua ficha, o senhor tem ampla experiência na área administrativa, mas entende de análise de negócios em desenvolvimento? Bem, na empresa antiga que eu trabalhei muito ali no setor de almoxerifado, né, dando entrada e saída de materiais. E também dava entrada e saída de notas, né, e cheguei até a ter contatos com alguns clientes e fornecedores.
Certo. Senhor Oswaldo, o senhor é casado, pai de 3 filhos. Outra coisa, o senhor trabalhou 12 anos na última empresa. Entrou como auxiliar administrativo e terminou como assistente administrativo. Não havia um plano de carreira nessa empresa? Por que não teve uma maior projeção? Bem, era uma empresa boa, eu nunca faltei um dia, eu era um funcionário bastante exemplar. E eu sempre era muito bem avaliado, né, nas avaliações que tinham de final de ano. E eu concorria até às vagas de promoção, mas elas nunca chegaram, eu nunca fui contemplado. Certo. O senhor fala inglês fluentemente? Não, mas eu sei bem a leitura e a escrita. Correto. Senhor Oswaldo, temos mais candidatos para analisar e, caso o senhor seja contemplado, faremos contato. Passar bem. Obrigado. Eu aguardo o retorno. Olá, seu Francisco. Tudo bem? Bom dia. Está preparado para a nossa entrevista? Bom dia. Eu aguardava ansiosamente. Muito obrigado. Que bom, seu Francisco. Nossa empresa está muito contente com esse novo programa de contratação de pessoas mais experientes. Esperamos que seja bom para a empresa e para o senhor também. Com certeza. Eu tenho feito várias entrevistas, mas deparo com o problema de falarem que eu estou acima da faixa etária. Então, acaba sendo tempo perdido. Eu agradeço muito essa oportunidade. Ok, vamos lá então. Seu Francisco, eu estou vendo aqui na sua ficha que o senhor parou de estudar na 8ª série, isso na década de 80. O que aconteceu, seu Francisco? Nessa época já havia o EJA, o supletivo. Por que o senhor não voltou a estudar? Bem, senhor, eu fui pai aos 16 anos. A minha esposa tinha 14. Éramos 2 crianças. Mas eu optei em assumir o meu filho, assumir a minha esposa. E daí eu trabalhei desenfreadamente. Trabalhava em 1, 2, cheguei a trabalhar em 3 empregos. Eu precisava dar um teto, eu precisava fazer uma casinha. Então, a última coisa que eu pensava, senhor, seria estudar. Eu precisava sobreviver. Ok, seu Francisco. Entraremos em contato. Obrigado. Eu aguardarei. Assim como para Francisco e Oswaldo e muitos outros irmãos e irmãs pretos, com suas lutas diárias impostas, o estudo e a emancipação profissional não são uma trajetória natural, mas sim um privilégio da minoria, por óbvio branco. Mas, aos poucos e com muita luta, este painel está sendo modificado, pois, como bem pontuado anteriormente, nós nunca desistimos do nosso estado natural, que, aliás, é o estado natural de todas as pessoas, o estado de liberdade. Mesmo que esse anseio, diga-se de passagem de todos nós, foi catalogado como patologia. Sim, a drapetomania foi um diagnóstico proposto pelo Dr. Samuel A. Cartwright, médico estadunidense, em 1851, que visava explicar a tendência humana de escapar. Incidentalmente, somente as pessoas de origem africana, na sociedade do Dr. Cartwright, sofria desse mal. Escapar. Fugir. Se libertar. Pensar. Sentir. Falar. Se manifestar. Se posicionar. Lutar pelos seus direitos. Todos.
males que acometem somente pessoas negras. É por essas e outras bizarrices é que o racismo vai morrer gritando pela sua total falta de lógica objetiva de existência. Ou alguém aqui vê algum fundamento plausível no racismo? Bom, foi o que eu imaginei. A mentira é fonte de todo o ódio. Talvez essa resposta esteja inicialmente na minha disposição a entender. Talvez. Talvez pelo ódio contra o nosso povo, ódio pela nossa cultura, ódio pela nossa espiritualidade, pelos nossos brinquedos. E ainda, ódio de nós mesmos, por não entendermos nossa diversidade, a nossa existência. Afinal, eu sou uma pessoa ou um homem negro? O que é ser um homem negro? É ser o pardo? Um negro temível? É ser aquele que é morto a cada 23 minutos? Como eu dizia, talvez essa resposta esteja na minha disposição a entender. O abraço a outro corpo negro. Como um lugar de cuidado, acolhida, acolhendo. Já não